Bom dia, meus educandos! Estou morrendo de saudades de vocês. Espero que estejam bem. Vamos lá. Hoje é segunda-feira, 27 de abril de 2020. Vamos estar iniciando mais uma aula de história. Esse será o nosso último capítulo da primeira unidade. Vamos lá. Eu vou começar a aula assim. Liberdade, igualdade e fraternidade é o assunto da aula de hoje, o assunto tão importante para a compreensão do nosso presente. Você já sabe do que eu estou falando? Creio que sim. Revolução Francesa. Fato este que aconteceu no século, basicamente no século XVIII, no ano de 1789 até 1799. Durou 10 anos, foram 10 anos de turbulência que aconteceu na França e acaba incentivando vários outros movimentos que acontecem ao redor do mundo. Vamos entender nessa aula o porquê acontece a Revolução Francesa. Então, vamos para a parte introdutória. Mas, para isso, eu vou falar aqui uma paródia para vocês, que é uma paródia que não é minha, é uma paródia de Lulu Santos, que quem fez foi o professor Francisco Ritz, que diz assim: foi na Revolução Francesa, o povo, clero e a nobreza, os 3 estados, que dureza! Era a maior contradição. Primeiro estado era o clero, segundo estado a nobreza, terceiro estado, que dureza, a burguesia e o povão. Vamos compreender a sociedade francesa antes da Revolução. Inclusive, ela era uma sociedade europeia, governada por reis. Estávamos no poder absolutismo monárquico. A sociedade era organizada em 3 estados sociais. Era dividida em 3 estados. Primeiro, clero, que eram os membros da Igreja Católica. Segundo estado, não pagava impostos, que era a burguesia. E o terceiro estado carregava o primeiro e o segundo estado e tinha um poder econômico, que no caso, o terceiro estado, era pessoas ricas também. Eram pessoas que trabalhavam em bancos, eram médicos, eram professores, eram advogados, eram comerciantes. Porém, eles tinham economia, mas não tinham o poder político que tinha o primeiro e o segundo estado. Então, sendo assim, eles pagavam todo o luxo do primeiro e do segundo estado. Só que acontece aí nesse meio caminho, um grave problema acontece na França. Ela se envolve na guerra na América. Uma guerra que vai durar 7 anos. A França perde para a Inglaterra. E, novamente, os americanos, colonos ingleses, lutam pela sua independência contra a Inglaterra. E os franceses vão ajudar. E eles conseguem vencer. Em 1786 e em 1787, uma grave seca chega à França. Então, temos desempregados, fome, seca. E o rei Luís VI, que no caso governava naquele período, ele não se preocupava com a população. Ele só se preocupava com os luxos da corte. E com isso ele só aumentava os impostos que foram gastos na Guerra de 7 anos. Ele aumentava esses impostos para poder pagar todos os gastos que aconteceu na guerra. E aí, o que é que acontece com isso? A população fica revoltada. Causa uma grande revolta nas pessoas do terceiro estado, que no caso os comerciantes, professores, advogados, enfim. E o terceiro estado, eles vão se revoltar.
E essa revolta do terceiro estado vai ser liderados pela burguesia, que pregava preceitos iluministas. Ou seja, eles acabaram tendo ideias para se libertar, mas na verdade era uma farsa. Era uma farsa, eles queriam apenas pegar o poder político. Eles não queriam igualdade, não. Eles, na verdade, não queriam nem igualdade, nem fraternidade, nem liberdade. Era apenas uma farsa para ter a política em suas mãos. Certo? E para finalizar, houve a tomada da Bastilha. O que é uma Bastilha? A Bastilha era uma prisão, só que era uma prisão para ricos. E quem estava na Bastilha era quem? Os iluministas, os advogados, os professores, aquelas pessoas que eram contra o rei Luís XVI. Então, essas pessoas eram presa na Bastilhas. Então, a Bastilha foi construída, foi tomada, na verdade, em 1789 e era um símbolo de poder absolutista. Só que em 1789 ela foi tomada e aí o terceiro estado libertou todos os presos políticos. Era uma prisão apenas de ricos, certo? E todas as pessoas que eram contra o rei Luís XVI eram presos na Bastilha. Olha o lema aí que a Pro falou, que eu comecei a aula da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Na verdade, slide só é para vocês terem como base como tudo começou, o contexto histórico, as fases da Revolução, as causas, o iluminismo, que teve uma grande propagação para eles lutar contra o rei Luís XVI, que só queria luxo, que não pensava no povo, né? Mas acontece a crise econômica política, que foi a Guerra dos 7 Anos, que eu falei para vocês anteriormente, né? E aí tem o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. Olha, monarquia. Então, aqui é para vocês o terror, né? Que o que foi o terror, a queda da Bastilha, as consequências que eu falei para vocês que durou 10 anos. Então, esse slide é para vocês ter como base, sabe? De tudo que aconteceu na Revolução Francesa. E aí eu termino com uma paródia, com a paródia que eu falei ali, né? Na aula anterior. Foi na Revolução Francesa, o povo, o clero e a nobreza. Os estados que dureza. Era a maior contradição. Era uma maior contradição. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. E o terceiro estado, que dureza. Burguesia e o povão. Então, foi o terceiro estado que conseguiu vencer o rei Luís XVI e conseguiu revolucionar e colocar uma França, que hoje é uma França revolucionária. Então, graças ao terceiro estado, que era o povão, que eram as pessoas mais fracas, por isso que eu falei para vocês, fracas entre aspas, né? Que eu falei para vocês que eram advogados, comerciantes, eram pessoas que tinham dinheiro, porém não tinha poder político, então eles precisaram se juntar. Então, esse assunto, na verdade, ele é um assunto tão importante para a compreensão do nosso presente, para a compreensão do que estamos vivendo, porque quando a gente quer, meus alunos, eu sempre falo isso para vocês, vocês são os detentores do conhecimento. Quando queremos algo na vida, lutamos e conseguimos. Então, veja aí, o terceiro estado se uniu, mesmo eu falando para vocês que, na verdade, era apenas um disfarce, porque, na verdade, eles queriam pegar o poder político. Eles não queriam a liberdade, a igualdade de ninguém, não. Eles se juntaram com o intuito de pegar o poder político. Pegar o poder político de quem? Do rei Luís XVI. E aí eles conseguem. E quando eles conseguem, a queda da Bastilha, e eles vai lá e tira todo mundo dessa prisão.
Tira todos aqueles que foram contra o rei Luís XVI. Espero que vocês tenham compreendido essa aula, tenham entendido. E qualquer dúvida, eu estarei aqui disposta a sanar esse conteúdo. É um assunto bom, é um assunto gostoso de ser compreendido, fácil. E agora eu quero que vocês peguem caderno, lápis, caneta, borracha e as canetinhas coloridas de vocês. Façam um mapa conceitual dessa aula de hoje. Depois que terminar de fazer o mapa conceitual, envie para meu privado. Observe, privado. Depois, vocês vão ler o que está no arquivo e vai fazer as atividades do livro didático e do livro de atividades. Vocês terão de 8 até 9 e 10 para concluir tudo. Depois de concluir tudo, vamos sanar todas as dúvidas que vocês tiverem referente ao conteúdo. Eu estarei até 10 horas para estar tirando essas dúvidas. Porém, eu peço a vocês a compreensão de todos. Não escreva nada no Skype, apenas via áudio, certo? Vamos lá, mãos às obras, estarei aqui para sanar as dúvidas. Quando der 9h55, eu preciso que vocês escrevam o nome de vocês completo e a turma, certo? Para eu colocar aqui no meu caderno quem participou da minha aula, ok? Então, vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Use sempre o álcool em gel, use sempre a máscara quando for à rua, lave sempre as mãos, fique em casa, se proteja, que logo, logo estaremos juntos, tá? E vamos lá mais uma vez, né? Eu falando a música do professor Francisco Ritz, certo? Foi na Revolução Francesa, o povo cleria a nobreza, os 3 estados, que dureza, era a maior contradição. Primeiro estado, clero, segundo estado, a nobreza, terceiro estado, que dureza, burguesia e o povão. Vamos lá, meus amores? Vamos lá? Então, eu quero que vocês aprendam a música, viu? Junto comigo. Foi na Revolução Francesa, o povo cleria a nobreza, os 3 estados, que dureza, era a maior contradição. Primeiro estado, clero, segundo, nobreza, terceiro estado, que dureza, burguesia e o povão. Vamos lá, fazer atividade agora. Beijinhos, estou aguardando vocês, tá? 9h10.